nos coloca diante de algo fundamental, porque ela vai agora mexer com aquilo que é o sentido da vida, a direção da nossa vida. Jesus, diante desse pedido, desse homem que pede que ele seja juiz a repartir e dê os bens, desse irmão para o outro, Jesus afirma algo, e aqui está ligado esse afirmar de Jesus, isso vai mexer no cerne da nossa vida, na direção da nossa vida, nos valores da nossa vida. Então ele diz assim: tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então veja bem, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Isso é algo importante nós começarmos agora a pensar sobre isso. Então Jesus não está dizendo que não pode ter bens, mas a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Aqui se encaixa a parábola da pérola preciosa, daquele homem que encontra a pérola preciosa, vai, vende tudo que tem para comprar aquela pérola preciosa, ou aquele que encontra o tesouro do campo, vende seus bens para comprar aquele campo, para ficar com aquele tesouro. Então, a questão da ganância está ligada com o nosso pecado original. Então, desde o pecado original, o homem entrou uma desordem em toda a humanidade. Então, tudo foi, a nossa natureza ficou decaída, e todas as relações ficaram desordenadas. A relação do homem consigo mesmo, a relação do homem com o outro semelhante, a relação homem e mulher, a relação com a criação, ficou totalmente desordenada. Então Jesus vem, Deus faz um plano de salvação, e vem então restaurar as coisas. Então, quando Jesus ele redime a humanidade, ele restaura, ele faz novas todas as coisas, de fato. Então São Paulo vai dizer que em Cristo somos uma criatura nova. Então, o que nos dá o batismo? No batismo nós nascemos do alto, nascemos de novo. Então, é um novo nascimento, como se fosse uma nova criação, com um princípio novo de vida. Não mais agora Adão é o nosso modelo, mas agora o nosso modelo é Cristo. Então Cristo vai restaurar todas as coisas nele. Ele passa a ser agora o caminho para que a humanidade possa ser restaurada. Ou seja, aquilo que foi destruído, aquilo que foi atingido no pecado original, Jesus agora abre de novo, ele começa a abrir essa porta, para ter uma restauração de toda a humanidade. Então o homem santo é o homem novo, é o homem agora a imagem de Cristo. Então aquilo que foi destruído em Adão, agora Deus começa a restaurar. Na redenção já começa então, se abrem as portas para que o homem possa nascer de novo. Então, de fato, quando nós começamos a perceber, então, de fato, que Jesus, ele é o centro pela qual se restaura todas as coisas. Então, nós recebemos tudo por meio dele. Então, a obra de Deus vai ser toda restaurada através do seu Filho Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque justamente Jesus é a pérola preciosa. Então, a partir desse novo nascimento, o que vai começar a acontecer em nós? Vão se restaurar todas as relações. A relação, por exemplo, homem e da mulher será restaurada. Deus eleva o relacionamento do homem e mulher a um sacramento do matrimônio.
Ele leva ele, se eleva a esse relacionamento, e torna esse caminho um caminho de santificação, um caminho de perfeição. Agora, o matrimônio vai ser aquilo, o relacionamento entre o homem e a mulher vai ser aquilo que Deus deseja como caminho. Aquilo que foi destruído agora passa a ser restaurado e elevado em Cristo, e assim por diante, em todas as relações. E a relação do homem com a natureza e com as coisas também vai sendo restaurada. E isso não está ligado diretamente no nosso processo de conversão. Então, na medida que Cristo vai sendo o Senhor da minha vida, eu começo a corresponder a Ele, permito esse caminho, colaboro com esse caminho de santificação, o meu relacionamento com as coisas começa a ir para o lugar. Porque Jesus, Ele é a pedra angular, dele vem a vida, Ele é a videira verdadeira, então dele vem a seiva e vai restaurar. Então, o ramo, ele não vai viver sem a seiva, é uma seiva nova, uma seiva que vem do alto. Então, ela vai produzir frutos novos, vinhos novos e nomes novos. Então, o relacionamento do homem com as criaturas começa a mudar a partir da nossa conversão, a partir do nosso processo de santificação. Tudo começa a voltar a ser ordenado, restaurado. Então, aqui quando se fala de bens materiais, também isso. Por exemplo, o trabalho, ele está dentro do plano de Deus, mas muitas vezes ele está de forma desordenada na nossa vida, porque ainda não há conversão na nossa vida naquele ponto. Muitas vezes nós vemos o trabalho apenas uma forma de ganhar dinheiro, de ter muito dinheiro. Pessoas que às vezes dão a sua vida para ter muito dinheiro. E o trabalho não é isso. Isso é uma desordem ainda, fruto do pecado original. Então, em Cristo, isso vai ser restaurado de forma ordenada. O trabalho vai entrar num caminho de santificação. E a relação do homem com as coisas, com o dinheiro, também. Então, o dinheiro ele vai ser apenas um instrumento necessário para que você possa ter a sua dignidade, enfim, como ele deve ser encarado. Agora, então, esse é o princípio. Cristo é o novo princípio das coisas. Nele se restaura todas as coisas. Então, a partir dele, então vai ser proibido na minha vida, se eu permitir e colaborar com a graça, a ganância vai ser combatida, porque ela é uma idolatria. Uma idolatria de bens materiais, uma idolatria do dinheiro. Então, isso é uma desordem espiritual que está ainda em nós, o fruto do pecado original. Então, agora, a partir do nosso batismo, então começa uma vida nova. É claro, não basta apenas ser batizado, é preciso entrar no processo de conversão, de santificação. Então, você vai perceber, por exemplo, o santo, a pessoa que é santa, ela vai ter um relacionamento com as coisas de uma forma completamente ordenada. Você não vai ver um santo ganancioso, não vai ver ele apegado aos materiais, vaidoso, orgulhoso, vivendo luxúria. Não vai ver isso. Por quê? Porque ele foi restaurado por Cristo, pela ação do Espírito Santo, através dos sacramentos, tudo meio a nossa caminhada de santificação. Então, por isso, Jesus é a pedra preciosa. Então, realmente, se Cristo não é o centro da nossa vida, realmente aquilo que diz o Eclesiastes é a pura verdade. Vaidade das verdades. Se nós estamos aqui só para acumular bens, vaidade das verdades, é perda de tempo. Vamos perder tudo. Vamos perder tudo. Tá? A pessoa pode ir cuidando com o hedonismo, cuidando do corpo demasiadamente, seu corpo vai envelhecer e você vai morrer. Então, se você, o dinheiro não vai passar pelo vai até o caixão, se você quiser.
Ela vai ficar ali e vai apodrecer. Então, realmente coloca a nossa força nas coisas, a gente vai perder tudo. Por isso que Jesus diz, a palavra de Deus diz para aquele homem louco, porque é uma loucura nós apoiarmos na nossa vida os bens materiais. É uma estupidez botar a nossa vida nos bens materiais. É uma loucura. Jesus diz: busca primeiro o reino de Deus, o resto vai ser acrescentado. Por quê? Porque de fato em mim as coisas vão estar restauradas. A relação com as coisas fica restaurada a partir de Cristo. Então o relacionamento começa a mudar. Eu começo a mudar, meu coração começa a mudar. Eu me relaciono de uma forma diferente. Eu começo a espelhar Cristo na minha vida, o meu agir e o meu pensar. Começamos a ter os mesmos sentimentos de Cristo, como fala na carta aos Filipenses. E por fim, ali São Paulo, na carta aos Colossenses, ele fala justamente isso que nós estamos falando. Ele diz: olha, se você ressuscitou por Cristo, então, veja, aqui que está o ponto fundamental. Se você ressuscitou por Cristo, busca as coisas do alto. Então, a nossa meta é outra. Entende? Então, não é que você vai passar a vida o dia inteiro rezando, mas você vai, em tudo que você fizer, Cristo está presente, na sua maneira de pensar, de agir, de falar. Então, você vai carimbar a sua vida com o selo de Deus, em tudo que você fizer, no seu matrimônio, no seu trabalho, no seu relacionamento, qualquer coisa. Enfim, veja no final o que São Paulo vai dizer. Vai dizer que a vossa vida está escondida com Cristo. O que Jesus diz no Evangelho? A vida de um homem não consiste nos bens materiais. Então a vida do homem consiste em que? Justamente saber que a nossa vida está com Cristo em Deus. É outra direção da nossa vida. A nossa vida se apoia nele e a partir dele. Então, no final diz São Paulo na carta aos Colossenses, ele diz: aí não se faz mais distinção entre grego e judeu, circunciso e circunciso, inculto e selvagem, escravo e livre. Olha como é que ele termina a carta: mas Cristo é tudo em todos. Ou seja, eu e você vamos espelhar o Cristo. Esse é o homem novo. Então o relacionamento com os bens muda a partir de Cristo. Então nós combatemos todo tipo de ganância. Que Deus nos fortaleça nesse processo de conversão, entendermos que então não podemos ter caixinhas na nossa vida. Se é a caixinha da religião, a caixinha do trabalho, a caixinha do namoro, a caixinha do sucesso, a caixinha do dinheiro, a caixinha das férias, a caixinha do lazer. Não, nós precisamos ter uma vida só, convertida a Cristo, a partir dele. Então, a partir dele, todas as coisas vão sendo restauradas, todas as coisas. Então, nós vamos ter uma vida única, né? E santificada. Então vamos pedir essa graça, da gente buscar essa verdadeira conversão, pedir a Jesus essa fortaleza, de realmente nós buscarmos a nossa vida, as coisas do alto. Não nos apegarmos às coisas da terra, mas pelo contrário, buscando as coisas do alto, santificar este mundo. Assim seja.